Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa de Deus, sejam bem-vindos a essa reunião, em nome de Cristo. Amigos de casa, abra o seu coração aonde você está, que eu tenho uma palavra de Deus para você, e com certeza você recebendo essa palavra vem mudança, tá bom? Mas vamos à palavra do nosso bom Deus, irmão. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, primeiro livro da Bíblia. Abriu a Bíblia, é Gênesis, facinho, facinho. Gênesis capítulo 26, versículo de número 1. Gênesis. Quem encontrou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia, mas não tem como errar, não tem como falhar. Gênesis 26. Diz aqui o texto sagrado: e sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Pare um pouco aqui. Irmãos, nesse tempo aqui, Abraão já havia morrido. Isaque foi aquele herdeiro que herdou tudo que era do seu pai Abraão. E aí, irmãos, ele com fartura, com prosperidade, com terras, com gado. Só que acontece, irmãos, algo que já tinha acontecido uma vez. Veio novamente o quê? Uma crise, uma fome. Fome na terra. E naquele tempo, irmãos, nesse tempo aqui, a dificuldade, porque fome é escassez, né? Falta de alimento, falta de comida. E aí, irmãos, aquela região passando, sofrendo, o Oriente Médio sofrendo bastante. E aí ele vai falar com o rei dos filisteus, com Abimeleque. Porque nesse tempo, irmãos, a terra de Gerar, aonde eles estão, era território filisteu. Essa terra de Gerar era um pedaço de terra próximo à faixa de Gaza, e que depois de ter certos tempos, depois de anos e mais anos, tornou-se um território, irmãos, de Israel. Mas nesse tempo, quem dominava essa cidade, essa terra, eram os filisteus, que naquele tempo ainda não estavam, digamos assim, não tinha aquela rixa, não tinha aquela briga para com Israel. Quando de repente, irmãos, Isaque, passando uma dificuldade, enfrentando uma crise, e diz o versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Quando, irmãos, ele está pensando, o seu pai, Abraão, passou uma crise dessa. No Gênesis 12, você vê que tem fome, e quando tem fome na terra, o que Abraão faz? Abraão vai para o Egito. E quando veio novamente uma crise em Israel, o que Isaque está pensando? Vou fazer como meu pai, eu vou resolver os meus problemas aonde? No Egito. Lá no Egito tem comida, lá no Egito tem mantimento, nós vamos para lá. Só que Deus apareceu na jogada. Deus apareceu, e quando o Senhor Deus apareceu, versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, toda a igreja, leia comigo o quê? Não desças aonde? Ao Egito. É aqui a nossa mensagem principal. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Irmãos,
Ele poderia ir para o Egito para resolver o problema de crise, comprar comida, comprar grãos, comprar cereal, comprar farinha, comprar mantimento. Mas só que a solução do problema dele não estava no Egito. Ele pensava, ele imaginava, só que não. E muitas vezes nós também estamos como Isaac, pensando que a gente vai conseguir resolver o nosso problema, pensando que a gente vai conseguir resolver as coisas que nós estamos enfrentando, o quê? Fora da presença, fora da igreja, fora da palavra. Tem muitas pessoas assim pensando também, não, eu vou dar uma saída, vou resolver meus problemas, eu vou tentar. Irmãos, a solução do problema não está em voltar atrás. A solução do problema está em continuar adiante. Não desce para o Egito. Fica na terra que eu te disser. Fica na terra que eu te disser. Versículo 3, continua. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, lhe darei todas as terras, na sua descendência serão abençoadas todas as nações na terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, leia comigo, toda a igreja. E Isaac o quê? Isaac, pois, ficou em Gerar. No lugar onde ele está passando uma crise, no lugar que a terra está passando fome, é ali que ele fica. Mas por que ele ficou? Porque Deus mandou. Nós precisamos, irmãos, aprender a permanecer na nossa posição. Que posição? De pé, na presença de Deus. Nós precisamos permanecer, irmãos, na presença dele, na palavra dele. Não desça para o Egito. Não pense que voltar para o Egito, não pense que voltar, retroceder, vai resolver seu problema, que não vai. Não vai, meu irmão. Quando o Abraão desceu para lá uma época, Abraão ainda era, quando ele desceu para lá com a sua esposa, o faraó quis, irmãos, até aproveitar da sua esposa. Quis até aproveitar de Sarai. E deu problema, deu uma discussão, umas desavenças ali. Abraão correu o risco, irmãos, de morrer no Egito. E Isaac está querendo resolver o problema de fome da mesma forma que o seu pai, Abraão. Só que quando ele pensa em ir, quando ele imagina em voltar, retroceder, voltar atrás, lá no Egito, voltar atrás não, subir um pouco para o Egito, irmãos, o que o Senhor Deus disse para ele? Não desce para lá não. Da onde ele estava, ali da região um pouquinho perto da Palestina, até o Egito, ia dar quanto tempo de viagem? Vocês lembram? Quanto tempo que ia dar? 40 dias, que foi o tempo, né, que gastou Israel quando saiu do Egito, quando eles vieram para Canaã. Então, não vai para lá não. Fica na onde eu te disser. Não volte atrás, irmão. Não desça para o Egito. O que é o Egito hoje? O Egito hoje é o mundo. O Egito hoje, irmãos, representa estar fora da palavra. O Egito hoje é o mundo que está aí, irmãos, oferecendo, fazendo convites. O Egito hoje é esse mundo, irmãos, pecaminoso, essa sujeira que está nos dias de hoje. A imoralidade, a sujeira, tanta coisa. Esse é o Egito, é esse mundo. Não volte atrás. Não volte atrás, não, eu vou voltar, eu vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo com as coisas de Deus. Não volta, não. Não desça para o Egito. Tem muitas pessoas que descem, que voltam para o Egito, e uma vez que você volta para o Egito, sabe o que acontece? O Egito, o mundo te abraça, e ele te envolve a ponto de muitos não conseguir sair. Eu conheço muita gente, muitas pessoas, conheço obreiro, conheço pastores que desceram para o Egito, e não conseguiram sair de lá. Estão lá até hoje, está no mundo, voltou para a bebida, voltou para a droga, voltou para adultério, alguns voltaram para o homossexualismo. Por quê? Desceram no Egito. Não desça no Egito. A solução do seu problema não está em descer no Egito. Ah, pastor, eu estou pensando, pastor, em casar. Não desça no Egito para procurar o seu cônjuge, porque o seu cônjuge não está no Egito.
Seu marido, sua esposa, o seu futuro marido, não está no Egito. Não está. Está na onde? Está na presença de Deus. Deus vai dar. Mas quantas pessoas que estão indo para o Egito? Isaac quis. Vamos ler de novo o versículo 1. E sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abrão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Deus disse a ele? Não desças ao Egito. Não desça não, irmão. Não volte ao Egito. Não volte às práticas antigas. Não volte às coisas do passado. Não volte, irmãos, àquela agressividade, àquela estupidez, àquela brutalidade. Não volta para o Egito. Porque se voltar para o Egito, muitos não vão conseguir sair de lá. Um dia, irmãos, o povo de Israel foi para lá, no tempo de José, de Jacó, né? Fome na terra, 7 anos de fome, eles desceram para o Egito em 70. Enquanto José era governador, estava tudo bem, ficaram lá, cresceram lá, José morreu. Veio um faraó, que não conheceu José, e escravizou Israel. Israel chegou lá tranquilo, como trabalhador. Israel tornou-se o quê no Egito, irmãos? Descer para o Egito é voltar a ser escravo do diabo. Não desça para o Egito, irmão. Não volte para o Egito. Não participe das coisas do Egito. Não volta para trás, não. Não retroceda, não. Nosso lugar não é descer. Está passando uma crise, você está passando uma dificuldade, você está passando uma luta. Pastor, estou passando uma luta. Às vezes a luta é espiritual. Pastor, parece que eu não estou sentindo Deus. Parece que Deus não está me ouvindo. Fica no seu lugar. Não desce, não. Ah, pastor, estou passando uma luta no meu casamento. O que eu faço? Fica no seu lugar. Fique na presença. Fique na palavra. Não volta atrás, não. Repetindo, versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, o quê? Não desças ao Egito. Volta a dizer, irmãos, não desce, não. Não desce para o Egito, não volte para o seu passado. Não volte para o lugar da onde Deus lhe tirou. Não volte para aquele lugar, porque aquele lugar não te pertence mais. Não volte para aquela situação, não volte para aquela mentira, não desça mais lá, não. O Egito representa o pecado. O Egito representa o mundo, a imoralidade. E quantos que estão voltando? Tem gente que não volta para o Egito, mas ele volta para dar ouvido a quem está no Egito. Tem gente que está dando ouvido a pessoas que estão no Egito. Nunca dê ouvido, irmãos, a quem não ouve Deus. Não ouça conselhos de quem não escuta Deus. Por maior que seja a experiência, olha, eu tenho tantos anos de vida, eu sou avó, eu sou pai, eu sou mãe de 20 filhos. Mas peraí, ele está na presença? Ele está cumprindo a palavra? Está obedecendo os mandamentos de Jesus? Não, então não dê ouvido. Não volte para o Egito e não dê ouvido a quem está no Egito. Descer não é o nosso lugar. Nosso lugar é permanecendo de pé na presença dele. O nosso lugar é permanecer firme. Ah, pastor, estou dando uma dúvida. Fica firme. Não retroceda, não. Quero mostrar para vocês, irmãos, algumas pessoas que desceram para certos lugares e ali foi a sua ruína. Vamos lá? Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, versículo 1. Você está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. 7º livro da Bíblia. Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 14, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E desceu, sua Bíblia diz desceu? E desceu Sansão a Timna. E vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, o quê? Por esposa. Meu irmão, preste atenção num algo. Nós estamos falando de Sansão, o homem que tem a força fora do comum. O homem, irmãos, que é nazireu, consagrado de Deus, é juiz em Israel, ele foi juiz por 20 anos. E ele estava morando, irmãos, numa das tribos de Dan, ele era dessa região. E aí ele vai para onde? Para Timna, que é território filisteu.
Só que nesse tempo, irmãos, ainda não tinha tanto, não estava em clima de guerra mesmo, né? Então os filisteus permitiam ali o povo de Israel andar, passear por ali e tal. Quando de repente Sansão desce para Tímna, porque Jerusalém é aqui, Jerusalém fica nas montanhas, um lugar alto. Então ele desce, ele sai de Jerusalém, ele sai da onde ele está e desce para Tímna. E quando ele desce, ele vê o quê? Uma mulher. Uma pessoa que está descendo, inclinando, caindo espiritualmente, sempre o diabo vai mostrar algo para chamar a atenção dele. Muitas pessoas que não estão bem espiritualmente, o diabo começa a colocar coisas para você ver. Tem gente que vê ex-namorado, ex-namorada. Tem pessoas que começam a ver a bebida, o cigarro. Começa a ver, às vezes, o entorpecente, droga. Verdade. Porque o diabo vai mostrar. A pessoa não está bem espiritualmente, ela não está firme. Daqui um pouquinho, ela começa a ver os amigos indo para... Vocês vão para onde? Ah, vai ter uma festa lá. Ah. E ela começa a ter vontade. Ele desce, vê uma mulher filisteia, e ele era hebreu, vamos dizer assim. Pai, olha o que ele disse, versículo de número 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus. Tomai-me, pois, o quê? A mulher que ele viu lá em Tímna, agora ele já está querendo o quê? Casar. Igreja, irmãos, quem me assiste agora, ao vivo, ou vai assistir depois essa mensagem, seu cônjuge, seu marido, seu futuro esposo, sua futura esposa, não está no mundo, não está no Egito, não está em Tímna, está onde? Na presença de Deus. Meu irmão, quantas pessoas que estão indo no mundo procurar namorada? Quantos homens que vão no mundo procurar namorada? Quantas mulheres que vão no mundo, no Egito, procurar namorado? Ah, pastor, ele começou a gostar de mim, o que eu vou fazer, pastor? E eu comecei a gostar, eu vou orar, eu vou ganhar ele para Jesus. Ele é de Jesus? Ainda não. Mas ele começou a vir, ele gostou da igreja. Irmão, gostar, até o diabo gosta. Ele começou a gostar, aí é a hora que muita gente cai na cilada. É nessa hora que muita gente, na fragilidade, aparece alguém. Aparecendo lá como alguém educado, galanteador. Pessoas que só estão ali para ouvir. Ah, eu gosto de conversar. Eu gosto de dialogar, de bater papo na internet. Tem muita gente descendo, irmãos, na internet. Entra em grupos, bate-papos, conversas. Está descendo. Não desça para o Egito. Não desça para o lugar onde tem pecado. Pai, mãe, essa mulher é linda. Pai, eu quero casar com ela. Olha o que os pais disseram. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta o quê? Me agrada. Ele deu ouvido ao conselho dos pais? Não. Quantos que não dão ouvido? O pai fala assim: minha filha, você fica mexendo com esse guri, esse rapaz. Ah, pai, tá amarrado, tá julgando. Tem gente que usa até a palavra, né? Tá julgando, pai. A Bíblia manda não julgar. Você não conhece o coração dele? Cuidado, irmão. Em Tímna, no Egito, descendo, você não vai encontrar nada. Quantos que vão, irmão, se iludir? Quantos que se iludem? Ah, mas ela é bonita, rapaz. Olha que mulherão. Ah, pastor, na igreja parece que não tem homem para a gente casar. Talvez o seu pretendente nem se converteu ainda, nem batizou. Talvez ele ainda vai vir para a igreja, batizar, ser salvo, para ir depois você conhecer ele, para um dia poder casar. E tem gente que está desesperada. Ah, pastor, estou passando dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80.
A Sansão Abrão foi casado de novo depois dos 100 anos. Não, pastor, tô novo, ó. Ninguém fala que eu tenho 65. Ninguém fala. Irmão, não desça para o Egito para buscar companheiro. Não desça para o Egito para buscar homem ou mulher, ou quem quer que... para buscar sociedade. Tem gente que desce, irmão, para buscar sociedade. Não desce, não. Ah, pastor, mas eu vou fazer sociedade com crente, com evangélico? Às vezes até o crente, irmão, o que tem de crente caloteiro não é brincadeira. O que tem de crente nem todos que estão em Israel são israelitas. Tem crente que faz assim? Tem. Tem crente que engana, que faz errado? Tem. Tem tudo jeito, tem tudo que a gente pensar e imaginar. Então quem que eu chamo para ser sócio, pastor? Chame Deus para ser o seu sócio. Coloque o Senhor no seu negócio. Pai, o Senhor é o meu sócio. O Senhor proverá tudo. Mas não, meu irmão, quantos que estão descendo para o Egito para buscar uma sociedade? Quantos que estão descendo no Egito para buscar alguém? Não, pastor, eu preciso para injetar dinheiro para isso e para aquilo, meu irmão. Fica na palavra. Passando dificuldade, não desça para o Egito. Pai, mãe, eu quero me casar com ela. Mas meu filho, no nosso meio tem tanta mulher bonita. No nosso meio tem tanta mulher de Deus. O que você quer mexer com ela? Não, só desta me agrado. Só desta. Se não for ela, não vai ser mais ninguém. Aí não vou continuar a leitura. Você conhece, se você não conhece a história, continue lendo. Ele casa com essa mulher, e era filisteia. E aí num dia, ele faz um desafio, irmãos. Ele faz um desafio aos filisteus, porque ele havia matado um leão. E aí ele fez como se fosse uma charada, como se fosse, olha, se vocês adivinharem o segredo e tal, aí faz essa adivinha e vão pagar, vão apostar e tal. E eles não descobriram qual era o enigma de Sansão. Sabe o que eles fizeram? Apertaram a mulher de Sansão. Conta para nós, mulher. Conta. Se você não contar, nós vamos matar sua família, vamos matar seus pais. A mulher com medo. Eu conto o segredo. Mas eu não sei. Descobre do seu marido. Qual que é o segredo? Aí Sansão contou para ela o enigma, a charada, o que é o que é. E aí foram nela. E aí, você sabe o segredo? Já sei. Aí contou para os inimigos. Sansão chegou lá tudo se achando. Qual é o enigma? O que é? Nós já sabemos. E contaram. Quando eles disseram o segredo, Sansão, irmãos, é como se fosse aquela coisa de filme, assim, ó. Quando contou o segredo, assim, minha mulher, deu com a língua nos dentes. E ele chama essa mulher dele, irmão, de um nome nada agradável. Essa vaca. Não, tá, é verdade? Aqui, ó, lê comigo, versículo de número 18. E disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia antes de se pôr o sol, que coisa mais doce há do que o mel e mais forte do que o leão. E lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha... com a minha o quê? Novilha é o quê? Vaca nova. Sansão chama a mulher dele do quê? Ainda dá nova ainda. A mulher o traiu. Meu irmão, namoro no Egito, casar no Egito, termina como Sansão. Olha o que ele fez com essa mulher dele. 19. Então o Espírito do Senhor Deus de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou de suas vestes festivais, deu aos que o declararam o enigma. Porém acendeu-se a ira, e ele subiu à casa de seu pai. E ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher o quê? Qual que foi o fim do primeiro casamento de Sansão? Separação. Tudo que acontece, tudo que é feito no Egito, fora da presença, termina assim. Separa. Separa, irmão. Não desça para o Egito. Ele pegou aquela mulher assim, chamou o seu amigo lá, o seu convidado de honra, pega essa novilha para você. Leva. Não quero nem de graça. Mas sua esposa, leva. Mas por que deu errado? Porque tudo que começa errado, termina errado. Relacionamento que começa errado, termina errado. Relacionamento que casal se envolve, tem relação íntima antes de casar, está errado, vai dar errado.
Sai fora! Meu irmão, mas tem muita gente descendo para o Egito. Tem muitas pessoas descendo para o Egito, descendo para buscar namoro, descendo para buscar amizade, descendo para buscar isso, descendo para buscar dinheiro, descendo para buscar fortuna, e não está lá. A nossa felicidade não está lá no Egito. Fica onde eu estou te falando, fica na presença, fica na terra que eu estou te dizendo, Isaac. Sabe o que aconteceu? Sansão envolveu-se com uma outra mulher, com uma prostituta, e por terceiro envolveu-se com Dalila, ao qual no seu colo perdeu suas forças, terminou cego, sem nada. Mas tudo por quê? Porque um dia ele desceu, irmãos, e o diabo e o inimigo mostrou para ele o que ele não devia, o que ele queria no momento da sua fraqueza. Não desça. Aí eu vou lá naquela festa só para ver os meus amigos. Não desce lá não. Você não está firme? Não desce não. Você não está bem? Não desce não, não vai não. Ah, pastor, vai estar lá o pessoal e eu estou com medo de eu não conseguir resistir e cair. Então não desça. Não desce não. Não desça para o Egito. Irmãos, Sansão descendo para Tímina, envolve-se com uma filisteia e termina em separação. Seu relacionamento, seu namoro, seu noivado tem que ser na presença. Ele tem que ter a mesma fé que a sua. Ele tem que crer no mesmo Deus que você crê. Ele tem que seguir os mesmos princípios que você segue. Até crente, digamos lá, pastor, conheci um namorado, mas só que ele, pastor, ele é meio para frente. Sai fora desse safado. Sai fora, abre mão desse camarada. Fala, não dá não. Mas já sou noiva, você não é casado. Não é casado. Depois que casar, que é um negócio. Mas enquanto é noivo, não desce não, irmão. Fica na presença. Fica na presença. Pastor, mas o ditado popular, antes só do que mal acompanhado. Não desça. Outro, irmãos, que desceu para ter conselho. Vejamos. 1 Samuel 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Versículo 5. 1 Samuel 28, 5. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? 1 Samuel capítulo 28, versículo 5. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Estava tendo guerra. Agora guerra declarada entre Israel e os filisteus. E quando Israel, que o rei de Israel é Saul, que ele vê os inimigos e está com medo, o coração está tremendo. E ele, irmãos, com medo, versículo 6, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por... Deus não respondeu a Saul. Por quê? Deus não responde, Deus não atende a pecador. Saul estava no erro, tinha perdido a unção, perdeu, irmãos, o espírito, e com medo, Deus me ajuda, Deus socorro, oh Jeová, oh Yahvé, me socorra. Silêncio. Deus não me respondeu? Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja o quê? Médium, para que me encontre com ela e a consulte. Meu irmão, olha o que o rei vai buscar. Uma consulta, um conselho com uma... Sua Bíblia diz médium ou feiticeira? Médium, feiticeira, tudo mesmo, não falei no mesmo tacho. Olha o que ele está procurando agora. Vocês conhecem alguma feiticeira boa aí? Que eu preciso de um conselho. Eu preciso falar com ela. Vocês conhecem alguém? E aí disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em onde? Em Endor, que é médium. Já disse, Jerusalém é nas montanhas, a capital. E ele vai para onde? Endor. Ele vai descer. E ele desce para consultar quem? Uma feiticeira. Meu irmão, tem gente descendo para consultar coisa errada.
Tem gente descendo para ouvir conselhos. Tem gente que está lá querendo ouvir conselhos, receber profecia. Eis que te digo, meu servo, que diz nada. O que Deus tem para te dizer está na palavra, não está na boca do homem. Meu irmão, não desça para ouvir essas coisas, não. Não desça, não. Fulano, você tem que ir lá, ele revela. O pastor, eu fiquei sabendo de uma irmã que só de ela olhar para você, ela já revela tudinho sua vida. Só de ela bater os olhos, ela sabe o que está acontecendo com você. Não desça, meu irmão. Tem muita gente descendo para buscar aí. Uns não voltam para o espiritismo, mas tem gente buscando o outro lado do fanatismo. Os profetas, as profetisas, os mensageiros de Deus que entregam a revelação, que estão dando revelação, e isso e aquilo outro e tal. Irmão, não desça para buscar conselho com quem está no Egito. Não busque conselho com quem está fora da palavra. Não tenha conselho com quem não está, irmãos, vivendo a mesma fé que a sua. Não busque conselho, não busque consultar. Eu vou consultar fulano para ver, porque ele tem mais tempo de casado que eu. Vou consultar fulano que passou o que eu estou passando. Não, faz isso não. Você quer solução do seu problema? Deus, fala comigo. Deus, mostra o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer. Me mostra uma feiticeira, aqui não tem, porque você baniu, você mandou elas correr, mas lá em Endor tem. Versículo 8. E Saul o quê? Saul o quê, igreja? Disfarçou-se e vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ele, irmãos, querendo conservar o seu caráter, conservar o seu nome, se disfarçou de outro homem. E foi em Endor buscar essa mulher. E disse para ela, para a feiticeira: mulher, eu preciso que você me traga, né, pela necromancia é a arte de consultar mortos. Traga quem eu preciso falar, você tem que trazer essa pessoa. E aí ela disse, respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Ela estava com medo. Não posso te adivinhar, não. Eu não posso jogar búzio, não posso jogar carta, não posso fazer nada, porque se descobrirem que eu estou fazendo isso, eles me matam, porque o rei Saul baixou um decreto, então não posso. Mas, versículo 10, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Olha o que o cara está fazendo, como se fosse um pacto com essa mulher. Não, mulher, fica tranquila, você não vai morrer não. Porque qual era a garantia? Ele era o rei. Então o que ele falava, irmãos, era lei. E quando ele disse isso, então lhe disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir quem? Ele queria consultar com quem? Samuel. Irmão, tem muita gente querendo consultar homens, sendo que Deus que está esperando você falar com ele. Tem muita gente querendo consultar homens, sendo que Deus que está esperando. Aí você não fala comigo. Já falei com fulano, ele me deu a benção. Você falou com Deus? Não. Então fala com ele. Fale com ele, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso falar com o pastor. Amém, precisa. Mas fala com Deus primeiro. Fale com ele primeiro. Quem que você quer que eu faça subir? Samuel. E quando ele disse Samuel, olha o que essa mulher tomou um susto. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és quem? Ela reconheceu quem? Irmão, por mais disfarçado que ele estava, ele foi o quê? Reconhecido. Não há nada de oculto que não há de ser revelado. Não, irmão, não adianta querer fazer bem feito, sempre vai aparecer algo. Não queira fazer bem feito, não queira fazer escondido, irmão, sempre vai aparecer. O inimigo, irmãos, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. O diabo, ele não ajuda a esconder nada. Ele não ajuda a esconder as coisas, o erro, o pecado, ele não vai ajudar. É a pessoa que está se envolvendo, relacionando, daqui uns dias, 9 meses, está lá, apareceu. Mas por quê, ué? Irmão, não desça para o Egito. Não desça da sua posição de filho de Deus. Você está passando por uma crise, você está passando por um momento difícil, não desça para tomar conselho com ninguém.
Não desça para tomar conselho com outras pessoas, com outros profetas. Oh, eis que te digo, meu céu, tem um monte de gente ouvindo esses profetaiados aí. Quantas pessoas que estão indo atrás de pessoas que revelam. Uma vez uma pessoa, eu contei no culto das 5, uma irmã me convidou, falou assim: pastor, o senhor vai comigo no aniversário, e a família vai estar reunida, e lá o senhor dá uma palavra e tal? Sim, pois não. E aí eu fui nesse aniversário com essa irmã da igreja. E a família, alguns eram evangélicos, outros não. E aí antes de cortar o bolo, falou assim: eu estou aqui com o meu pastor da igreja, da graça, e ele vai fazer uma oração para nós. Aí a família reunida, alguns ficou olhando e tal, cochichou, e eu fiquei só copiando, observei bem e tal. Aí daqui um pouquinho, pois bem, aí a pessoa falou assim: pastor, antes do senhor começar, quando o senhor entrou aqui, o senhor sentiu alguma coisa? Eu falei: não. Você tem certeza que o senhor não sentiu nada? Eu ainda brinquei: não, eu senti um calor, porque era uma casa de eternite, quente que só. Eu falei: eu senti um calor. Mas daqui a pouquinho passa. Mas o senhor não sentiu mais nada? Eu falei: não. O senhor não viu nenhuma coisa ruim, nenhuma coisa feia aqui, assim, o senhor não viu nada, Deus não mostrou nada. Aí eu fui brincar de novo. Tinha uma flâmula de um time de futebol lá, eu olhei e falei assim: só aquele inimigo ali que... Não, pastor, é porque geralmente as pessoas que vêm aqui, eu pergunto porque tem gente que revela que aqui em casa já foi um terreiro, que aqui foi cemitério, que eles viram um cachorro, viram um cavalo. O que o senhor viu? Eu não vi nada. Irmão, tem gente assim, esperando revelação, esperando coisas do homem. Não desce não, irmão. Um pastor nosso, um pastor da nossa igreja, me contando esses dias, que a família dele foi para um outro ministério. E nesse outro ministério o pessoal diz que revela, entrega as coisas. E lá, esse pastor dela, da mãe dele, descobriu que ela tinha um filho que era pastor em outra igreja. E ela falou: eu tenho um recado para o seu filho. Deus mandou falar que ele está no lugar errado, no ministério errado. Aí a mãe dele: meu filho, olha meu filho, eu preciso falar com você. O que foi, mãe? Eu tenho um recado de Deus para você. O que é? Não, é que o pastor mandou falar que você está no ministério errado. Ah, mãe, o que é isso, mãe? É, meu filho. E por que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ah, mãe. E sempre esse pastor mandava recado. Aí ele falou assim para mim: pastor, às vezes quando minha mãe me liga, eu tenho até medo de atender que tem recado. Eu falei assim: irmão, você é bobo, cara. Quando ela te ligar e ela contar essas coisas que o pastor revelou, se fala assim: eu tenho uma revelação também para o seu pastor. Eu falei para ele, né? Fala assim, fala para sua mãe: ó, mãe, fala para ele que eu tenho uma revelação para ele. Diga, meu filho, ó, Deus me revelou o seguinte, que é para você cuidar de sua vida. Vai cuidar da sua vida. Não, eu vou falar, pastor. Eu não sei se ele já falou para a mãe ou se aparece. Meu irmão, tem muita gente procurando isso. Irmão, não busque conselho de quem está no Egito. Quando ela disse assim: você é Saul, você está me enganando, descobriu, apareceu as coisas. E aí diz o versículo de número 13: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Presta atenção que esse Deus está com D. Ela está vendo quem? Um Deus vindo da terra. Continua. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era, ele achou que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: quem apareceu dos mortos lá? Quem ela invocou? Quem? Era Samuel? Sim ou não? Era ou não era? Não era. Por quê? Para derrubar essa tese, deixa marcado Samuel aí, e vamos rapidinho em Jó capítulo 7. Samuel já tinha morrido. Jó 7, versículo 9. Jó. Continua adiante aí. Você está em Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Jó 7, versículo 9.
Jó, capítulo 7, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, o quê? Jamais tornará a... Vamos agora para... Você está em Jó? Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12. É só continuar a sequência aí. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 12, versículo de número 7. 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Quem encontrou, diga amém. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o... Então, morreu, acabou. O espírito vai voltar para Deus. Ou se pecou, não vai voltar. O pó volta ao pó. Então, quando ela invocou Samuel, quem é que apareceu para ela? Quem é que apareceu? Um espírito disfarçado em... Mas que não era Samuel. Quem era? O demônio. Era o espírito, era um demônio que apareceu para enganar. E quantos espíritos que aparecem enganando aí? Quantos espíritos que aparecem falando, eu sou o doutor tal, eu opero, eu faço, eu... Irmão, é tudo demônio. Quem desce, vai encontrar demônio para dar resposta, irmão. Não saia do seu lugar, não saia da sua posição. Você está passando uma crise, você está passando por um momento difícil, você vem passando por um momento delicado. Não volta para o Egito, porque se você voltar, você pode receber a resposta do demônio. Você vai consultar alguém, o que você acha que eu faço? E aí eu largo ou não largo, separo ou não separo, deixo ou não deixo, eu vou embora para casa de mamãe ou não vou, o que eu faço? Meu irmão, não volta. Saul voltou para buscar, irmãos, consultar com uma médica, uma feiticeira que invocou um espírito, um demônio, que ele achava que era Samuel, mas que na verdade era um espírito, porque o espírito de Samuel já tinha morrido, já tinha ido embora. Não existe, pastor, vieram me falar que o espírito de papai está sofrendo, que papai já foi, Eu me lembro de um caso, de um livro do... me esqueci o autor. Num livro ele conta que uma senhora um dia, ela se sentindo, irmãos, se sentindo desesperada, porque ela estava recebendo muito recado do pai que tinha morrido. Não, do marido que havia morrido. E as pessoas trazendo, seu marido falou que é para você ir lá, falou para você fazer isso. E ela era crente. E ela naquela dúvida, e agora? Porque o Espírito falava tudo. Ele falava assim, pastor, o Espírito falou, o Espírito do meu marido disse, ele falou a camisa que ele usava, o pastor falou tudo. Mas o demônio conhece, irmão. E aí o pastor disse para ela assim, irmã, tenha certeza, não é seu marido. Mas pastor, eles estão falando coisa que só meu marido e eu sabemos. Ninguém sabe, irmã, não é seu marido. Não é. Deus vai mostrar. E ela naquela dúvida, meu Deus, o que está acontecendo? Aí um dia o pessoal lá chegou, do terreiro, foi falar com ela, eu tenho um recado do seu marido. Aí, qual que é o recado? Seu marido está sofrendo muito. O lugar que seu marido está é um lugar de trevas. E aonde ele está sendo arrastado pelo inimigo. O inimigo está arrastando ele pelo cabelo para todo lado. Ela, te peguei, mentirosa. Meu marido era careca. Não, está grudado pela gola da camisa. Vai caçar o que fazer. Era mentira, irmão. O demônio é mentiroso. Não desça, porque se eu descer e voltar atrás, eu vou receber a resposta das vezes do demônio. Sansão, irmãos, desceu e encontrou-se com a prostituta. Saul desceu de Jerusalém até Endor e vai encontrar uma médium, uma feiticeira, que vai trazer, irmãos, o espírito para consultar, porque ele queria uma consulta, ele queria conversar. Não desça, irmão.
Por mais carente que você, pastor, estou carente de amizade. Estou carente, pastor, poxa, eu perdi, depois que eu vim para Jesus, perdi os meus amigos. Olha o quanto de gente aí querendo ser seu amigo. E como que eu conheço? Chega mais cedo na igreja, vai conversando, vai batendo papo, pronto. Mas não, irmão. Tem muita gente descendo. Tem muita gente voltando atrás. Irmãos, Sansão desceu, Samuel desceu, e um outro que desceu para ouvir conselhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, para a gente terminar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1. 12, verso 1. Primeiro Reis, capítulo 12, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? Roboão causa separação entre as tribos. É assim que diz a Bíblia? É isso? Versículo 1. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Para aí. Roboão é filho de Salomão. Salomão morreu, seu filho era para assumir o trono. Jeroboão era um homem que estava tramando por detrás para assumir o trono também. E aí ele fugiu de Salomão, aí depois que Salomão morreu, ele voltou, apareceu e chegou diante de Roboão dizendo: hein, seu pai, ele pôs duros cargos, encargos, porque no tempo de Salomão o imposto aumentou. Porque eles precisavam arrecadar para construir o templo, eles precisavam arrecadar para ter dinheiro, para manter o reino e tal, essas coisas. E aí o que aconteceu, irmãos? Aí eles perguntaram: hein, seu pai foi pesado com a gente. Como é que você vai nos governar? Como é que será o seu governo? Versículo 5. E ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim, e o povo se foi. Eles queriam saber: como que vai ser o seu governo? Você vai governar de que forma? Ele falou assim: vocês vão embora? Daqui 3 dias vocês voltam, que eu vou responder para vocês. Versículo 3. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos e que estiveram na presença de seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Ele foi tomar conselho com os anciãos que trabalharam com Salomão. Os homens de confiança de Salomão ficaram. E ele chegou lá para eles, falando: o que eu faço, gente? Eu estou sem rumo, sem direção. Eles querem uma resposta. Como é que eu vou governar? E aí, o que vocês me falam? Olha o conselho deles, dos anciãos. E eles lhes disseram: 7. Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha olha o conselho dos anciãos. Roboão, seu pai foi um pouco fechado, cobrou muito do povo. E o que aconteceu? Se você for lá e chegar e for amigo do povo, se você for servo do povo, se você abrir o seu gabinete para atender o povo, você vai ganhar o povo. Um bom conselho. É o que todo político devia fazer, ser aberto para todas as pessoas, aí para conversar e tal. E ele ouviu esse conselho. Só que, continua, vamos lá. 8. Porém, ele o quê? Desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele Ele desprezou aquele conselho dos anciãos que trabalharam com seu pai, que vinha de Deus, para dar ouvido ao conselho de outras pessoas. Jovens, continua. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Perguntou para o jovem:
O que vocês acham? Eu tiro a pressão? Eu vou aliviar a cobrança dos impostos ou não? Olha o conselho. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com... Meu irmão, ele ia ser mais duro, mais rígido do que era Salomão. Digamos que os tributos fossem 20%, ele ia aumentar para 50%. Parece o governo nosso já trabalhando naquele tempo lá, né? Acho que daí que eles copiaram, né? Se Salomão foi pesado, eu vou dobrar a carga, eu vou dobrar os impostos, eu vou dobrar o tributo. Se vocês se sentiram fustigados com açoite, eu vou castigar vocês com escorpiões. Como que fala? Chicotes que tinham pontas, irmãos, que feriam. Vocês vão sofrer na... Olha o conselho que ele está recebendo. E diz o versículo 12: e veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como rei, lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam. Ele ficou com o conselho dos anciãos ou dos jovens? E o conselho dos anciãos era de Deus, mas ele preferiu dar ouvido a outros jovens. Meu irmão, quantas pessoas que descem para ouvir outros conselhos? Meu irmão, não desça para o Egito para ouvir conselho de ninguém. Não ouça conselho de quem está no Egito. Não ouça conselho de quem está nas trevas. Não ouça conselho de quem está bebendo, está fumando. O cara está falando: meu filho é assim, aqui eu quero com o porreto nele. Não, eu vou ter que bater no meu filho também. Tem gente ouvindo conselho desses tipos de pessoa, irmão. Não dê ouvido ao conselho dessas pessoas, não dê ouvido ao conselho dessa gente, não. Fique com a palavra, não desça para ouvir conselhos, não desça para buscar respostas aonde não tem. Eu estou com medo, minha filha chegou numa fase e tal. Eu já falei aqui em casa: minha filha chegar de barriga aqui, vai caçar rumo, não quero enfiar barriguda aqui não. Aí a pessoa ouve conselho: é assim mesmo, assim que chegar a barriga aqui, eu te soco o pé. Não, se um filho fizer, está amarrado, está repreendido isso, mas se acontecer disso, a chegar de acontecer na sua casa, você não pode agir assim não. É a hora que você tem que fazer como o pai do filho pródigo, você tem que abraçar a sua família. É a hora que você tem que mostrar-se solidário, é a hora que você tem que mostrar-se de Deus. A gente faz errado, a gente critica, a gente dá pedrada, a gente julga as pessoas. Meu irmão, muita gente aí está precisando aprender com o pai do filho pródigo, a estar de braços abertos para esperar quem errou, e a gente não faz isso. Não, fala assim: que bom que você voltou. Minha filha, olha, nós vamos te ajudar. Pai, eu errei, eu fiz coisa errada. E ele não quer saber nada. Ele até falou que não sabe se o filho é meu e tal. Aí a pessoa vai descascar, tudo bem. Vem aquela ira, aquela revolta, mas não, é a hora que a gente precisa, irmãos, agir como Cristo ensinou. É a hora que nós precisamos fazer como Jesus fez. Eu vou estender a mão para ajudar quem caiu. Eu não vou apedrejar quem errou. Eu não vou julgar quem fez o errado. Não, nós precisamos fazer como Cristo. Não desça para o Egito, não haja como as pessoas do Egito. É a pessoa que põe filho para fora. Vai embora, não quero vagabundo aqui em casa. Não quero menina à toa aqui em casa. Não, está errado. Abrace sua família, ame sua família. Porque eu já vi muito pai excomungar, bater, humilhar a filha. O filho: some daqui, vagabundo. Mas o dia que o filho chega lá com o neném, fala assim: pai, aqui seu netinho. Aí o pai: meu Deus, meu neto. Aí depois fica babando no neto, né? Meu netinho, ai, minha netinha. Mas lá atrás, machucou, bateu, xingou, fez um monte de coisa. Não dê ouvido ao conselho de quem está no Egito. Quem está entendendo, diga amém. Não desce para o Egito não, irmão.
Não volte para o Egito não, minha irmã. Não volte não, irmão. Lá, mas tem que fazer assim. Roboão, Jeroboão. Qual que é o seu... Como que você vai reinar? Papai fez assim, eu vou fazer 2 vezes mais. Vocês estão perdidos comigo. Sabe o que aconteceu quando ele desprezou o conselho dos anciãos? Ele falou o segundo conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com o quê? Irmão, ouvir pessoas erradas fará com que você também faça coisa errada. Ouvir gente errada, ouvir conselho errado, vai fazer com que você faça coisa errada. Roboão fez a coisa errada, porque ele ouviu as pessoas erradas. Não desça para o Egito para tomar o conselho com quem, irmãos, não ouve Deus. Faz isso não. Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Sabe o que aconteceu depois? Separou. Quantas tribos eram em Israel? 12. Dividiram 10 para um lado e 2 para o outro lado. Reino Sul e Reino Norte. Israel e Judá. Quem desce para ouvir conselhos de quem está no Egito, ou de conselhos que não vêm da palavra, termina como o reino de Roboão. Termina dividido. Deus não quer divisão, separação. Para que não haja isso, irmãos, fique na palavra. Não desças ao Egito. Isaac, não desce para lá não, fica onde eu te disser. Meu irmão, fique na palavra. Você quer uma palavra, você quer um conselho? Provérbios capítulo 8. Vamos terminar. Provérbios 8. Versículo de número 14. Provérbios 8, 14. Provérbios 8, verso 14. Quem encontrou, diga amém. Meu é o quê? É o conselho. E a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento, minha fortaleza. O conselho que a gente precisa está na palavra. Meu é o conselho e verdadeira sabedoria. Não desça não, fique na presença, fique na palavra. Essa crise vai passar, essa luta vai passar, esse momento difícil vai passar. Não desça para o Egito. Descer para o Egito é tornar-se escravo. Não desça não, irmão. Levantou o inimigo? Você está em Provérbios? Continua na sequência aí. Eclesiastes. Nós fomos em Eclesiastes 12, não fomos? Agora Eclesiastes 10. 10, 4. Provérbios, Eclesiastes. Próximo livro, livro da frente aí. Eclesiastes 10, 4. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler sim ou não? Podemos? Levantando-se contra ti, o quê? Tem tradução que diz indignação. Eu gosto da tradução que diz, levantando-se contra ti o espírito de quem? Do governador. Não é o governador do estado não, meu irmão. Não é o governador do estado, não. O espírito governador, a potestade. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Leiam comigo o quê? O quê? No que, igreja? Não deixe o seu lugar. O inimigo que se levantou, não deixe o seu lugar. Fique na presença. Seu lugar não é outra igreja, em outro ministério. Seu lugar não é recebendo isso. Não, fica no seu lugar. Eu tenho 17 anos, irmãos, que eu conheci. Esse dia 20 agora, a Igreja da Graça fez 35 anos. Eu tenho 17 que eu conheço. Eu nunca assisti culto em uma outra igreja. Nunca.
Nunca. Eu fui uma vez numa presbiteriana, porque eu fui convidado como jovem, mas era reunião de jovem, era encontro, então não era culto. Única vez, nunca mais. Não sai do seu lugar. Não vai se aventurar, irmãos. Egito é lugar de escravidão, sofrimento. Nosso lugar é na presença. Ainda que esteja difícil, não sai do seu lugar. Porque você ficando onde Deus te mandou, volta lá. Onde que nós começamos? Gênesis 26, volta lá. Versículo 6. 26, 6. Gênesis 26, 6. E Isaac, pois, ficou em... Dá um pulo para o versículo 12 agora. Versículo 12. E semeou Isaac aonde? Qual terra? Na terra que Deus mandou ele ficar. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu o quê? 100 por 1, porque o Senhor Meu irmão, você ficando onde Deus diz, você pode plantar, porque a colheita vai ser certa. Plantar no Egito é se tornar escravo. Plantar na palavra, permanecer na palavra, é ser abençoado por Deus e produzir 100 vezes mais. Não deixe o seu lugar. Isaac, vamos ler de novo, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, o quê? Não desças aonde? Fica na terra que eu... Egito não é seu lugar. Revelações, isso e aquilo, retrocesso, não é o seu lugar. Nosso lugar é na palavra. Permanecendo na palavra, você vai semear e vai chegar a hora de você colher 100 vezes mais, porque Deus só abençoa aquele que permanece. Não seja aventureiro no evangelho, seja um morador da casa de Deus. Seja um morador da palavra. Fazendo assim, ele vai abençoar 100 vezes mais. Quem entendeu, diga amém. Fica. Diga para o irmão do seu lado, fica, irmão. Permaneça. Nosso lugar não é no Egito. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Nosso lugar é na presença. O nosso lugar... Ah, pastor, estou pensando em voltar. Estou pensando, pastor... Não, irmão. Ah, pastor, eu queria um conselho. Busque da palavra. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. É Ele que tem o verdadeiro conselho, a verdadeira sabedoria. É Ele, é o Senhor. Põe a mão no coração. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós não podemos sair do nosso lugar. Nós não podemos sair da nossa posição. Nós não podemos, ó Deus, estar saindo, nos aventurando no Egito, no mundo, em coisas erradas. Oh Deus, nosso lugar é na Tua presença. Nosso lugar é firme na palavra. Deus, ainda que a crise se levante, ainda que a fome se levante, ainda que a guerra se levante, ainda que as adversidades, ainda que os problemas, ainda que as lutas se levantem, nosso lugar é na Tua presença, Jesus. Oh Deus, nosso lugar é na Tua presença. Isaac pensando que ir para o Egito ia resolver. Não, Deus não queria ele no Egito. Deus não queria ele naquele lugar. Não, meu irmão, Deus não quer você na roda dos escarnecedores. Deus não quer você na roda dos pecadores. Deus não quer você no meio dos impuros. Fica no seu lugar. Não volta não. Não dê ouvido a quem está fora da palavra. Não dê ouvidos a quem não ouve Deus. Ouvir pessoas erradas fará com que você faça coisa errada. Oh Jesus, Pai, nós queremos ser guiados por Ti. Queremos, ó Deus, ser guiados pela Tua palavra. Oh Deus, o conselho verdadeiro, a palavra final vem do Senhor. Toda palavra que sai da Tua boca não volta vazia. Colheita é para quem fica, para quem permanece. Oh Ramalabaxê. Deus, essa pessoa que está plantada, meu Deus, na rocha, essa pessoa que está firmada na rocha, esse homem, essa mulher, meu Deus, que estão firmados em Ti, Deus, que essa pessoa venha colher. Que esse homem e essa mulher venham colher, Deus. Ainda que venha uma luta,
ainda que venham as adversidades, ainda que o vento sopre contra ela, ainda que a tempestade se levante, que essa pessoa fique firmada. O Senhor ensinou a ficar na rocha, o Senhor ensinou a permanecer firme na rocha, a edificar a casa na rocha. Isso, meu irmão, edifique a sua casa na rocha, edifique a sua casa, a sua vida na rocha, na palavra. O Ramalamasurimiai, nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da tua presença, nada, meu Deus, vai nos tirar isso. Fala para ele, fala: Deus, nada vai me tirar da tua presença. Egito não é meu lugar, Egito é escravidão, Egito é sofrimento. Não, Deus, meu lugar é na tua presença, é sendo livre. Oh, perdoa nossos pecados, Deus. Damos ouvido a conselhos de quem está fora. Damos ouvido, meu Deus, a tanta coisa. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, meu Deus, estar atentos só para aquilo que o Senhor fala. Oh, aleluias. Conselhos, aleluias. não quero errar outra vez. Aleluias. Não quero deter-me no caminho aleluia, que só Senhor. não me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo. Aleluias. Distante da roda que se assentam os meus inimigos. Aleluias. Nosso lugar é na tua presença. Aleluia, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais. Aleluias. Fica firme, meu irmão. Contigo, fica firme, irmã. Tua vontade é o sua hora vai chegar. O tempo da colheita. Penso, só vivo. Aleluia. Que tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Aleluia. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço e permaneço e vivo as estações do amor. Aleluia. Ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Aleluia. Isso é as margens do nosso lugar é na tua presença, Senhor. Diga para ele. Diga para ele: meu lugar é na tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Nosso lugar é na tua presença, Senhor. As margens do teu rio prosperarei. Levante os braços, peça para ele: Deus, me dá os teus conselhos. Oh, aleluia, declare, cante. Me dá teus conselhos. Eu não quero errar outra vez. Não quero errar outra vez. Não quero deter-me. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo. Eu me assento contigo. Distante da roda. Distante da roda. Que se assentam os meus inimigos. Você vai declarar: embora eu sinta os desejos que são naturais, embora eu sinta os desejos que são naturais. Andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Diga assim: só venço, só vivo. Só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Não vai me consumir. Declare: meu endereço é as margens do teu rio. Ó Senhor, ali eu cresço e permaneço. E vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado,
meditar na tua lei. Diga assim: não saio daqui. Não saio daqui. Às margens do teu rio prosperarei. Às margens do teu rio prosperarei. Prosperarei. Levante seus braços. Você vai declarar mais uma vez: meu endereço é às margens do teu rio. É na palavra dele, é ouvindo os seus conselhos. Oh, aleluia. Declare: meu endereço. Meu endereço é às margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Diga assim: não saio daqui. Não saio daqui. Às margens do teu rio. Às margens do teu rio. Meu endereço. Meu endereço é às margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço e permaneço. E vivo as estações do amor. As estações. Diga assim, ó: quero ser bem-aventurado. Meditar na tua lei. Meditar na tua lei. Determine: não saio daqui. Às margens do teu rio. Às margens do teu rio. Não saio daqui, Jesus. Não saio daqui. Declare, determine: às margens do teu rio. Diga: não saio. Não saio daqui. Às margens do teu rio prosperarei. Diga: para sempre te ouvir somente ao Senhor, todos os dias da minha vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda Ele bem forte. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Diga amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha imoluta, certa que vitória alcançará. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo partiu o pão com seus discípulos, realizando assim a Santa Ceia. E com o passar dos séculos, esta continua sendo a mais importante celebração do povo de Deus. Pois a Santa Ceia serve para renovar a nossa aliança com Deus e lembrar-nos do nosso compromisso com o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza todo o segundo domingo de cada mês a Santa Ceia do Senhor. Venha participar da Santa Ceia, renovar sua aliança com Deus e reavivar a sua fé. Venha participar conosco da cerimônia que nosso Senhor nos ordenou. Santa Ceia dos Filhos de Deus. Domingo, às 7, 10, 14, 17 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua 13 de Junho, número 1033, no centro de Cuiabá.